Fala pessoal, beleza? Bom, estamos aí para mais uma aula agora de programação Python. Vamos continuar lá onde paramos na aula passada. Para você que não conhece, esse é o canal Futuro 360. Nós disponibilizamos aulas, nós disponibilizamos educação gratuita e eu me chamo Gustavo. Eu sou o professor daqui. Bom, sem mais delongas, na aula de hoje de programação com Python, nós vamos aprender as estruturas de condições. If, else e o elif, que se chama assim em Python, nós vamos ver já já. Bom, se você quiser nos ajudar, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre esse vídeo para quem estiver precisando aprender programação e ajude a divulgar nosso canal. Muito obrigado, galera, e bora pro vídeo. Bom, pessoal, estamos aí na aula de hoje, aula 03, nós já estamos bem longe. Já adiantando, nessa aula eu vou explicar a estrutura de condições e no final da aula eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, para na próxima aula ser uma aula só de resolução de exercícios. Então, na próxima aula nós vamos resolver todos os desafios que eu deixar nessa aula. Vou deixar uma lista de em torno de 10 desafios para vocês treinarem e na aula que vem eu resolver. Bom, vamos recapitular aqui o que nós aprendemos. Nós vimos aqui a função print, né? Que ela imprime algo no terminal, tipo, olá. Ela vem aqui, você executa, ela vai imprimir aqui no terminal a palavra que você escreveu aqui dentro. Nós chegamos também a ver variáveis, por exemplo, variável 1 vai receber olá, aqui é uma string, né? Olá 2. E aí eu posso fazer um print e agora sem as aspas. Sem as aspas vai representar uma variável, ele vai buscar essa variável. E em vez de ele imprimir variável, como não tem aspas em torno da variável, né? Em torno da palavra variável, igual tem aqui em torno da palavra lá, ele vai buscar alguma variável que tenha esse nome. No caso, nós declaramos aqui. E vai imprimir o que está atribuído a ela. Nesse caso, vai imprimir olá 2. Pode olhar aqui embaixo, ó. A primeira vez foi olá, e agora de novo, que é o mesmo programa, e olá 2, que é essa variável aqui. Mas, como nós vimos, o Python ele executa numa ordem. Então, se eu declarar depois, ele vai dar um erro, falando que ele não existe essa variável. Porque ele leu o programa de cima para baixo. Então, ele vai chegar aqui e não vai ter sido declarada ainda a variável. Logo vai falar, essa variável ainda não foi definida. Mesmo que tenhamos definido ela aqui embaixo. Por isso, sempre temos que tomar cuidado para definir a variável aqui em cima de onde vamos usá-la. Bom, em geral é isso. Não, nós vimos também um input, né? A gente pode falar que é uma entrada. Pode ser um ninho aqui, vai ser um. Deixa eu mudar aqui, já tem uma palavra reservada. Entrada é um input de alguma coisa. E aí ele vai pedir para o usuário. Aliás, se eu não me engano, eu tinha deixado um desafio na aula passada, né? Tô lembrando agora. Não lembrava. Eu vou. Agora você vai poder digitar aqui qualquer coisa. E ele vai armazenar essa variável. Depois você pode aqui, assim como aqui em cima, imprimi-la de novo. Bom, isso é só um recapitulando. Nós já vimos isso na aula passada. Se você não sabe isso ainda, volta nas aulas lá para assistir. Depois você volta nessa aula. O desafio, se eu não me engano, vamos apagar aqui, era fazer uma soma, né? Tinha um número aqui, acho que é o número 1, aí tinha um input e falava assim, digite um número. Deixa eu escrever isso aqui. Um número. Aí pegava o número 2, fazia outro input. Não me lembro se é isso, mas eu acredito que se eu der esse exemplo vai resolver aquele problema também. Vai ter uma resposta para isso. Digite outro número. E aí você fazia, tipo, soma igual a número 1 mais número 2. Depois fazia um print, que era a soma de
Aí tinha número 1 e... Deixa eu... E número 2 é igual a... Abre aqui e põe soma. Só que nós vimos que ao fazer isso, ele concatenava. Nós podemos dizer assim, ele juntava os números, ele não somava. Por exemplo, 11 e 12. Em vez de ficar 23, ele fazia 1, 1, 1, 2. Vamos lá. Dessa forma aqui, vou mostrar. Se nós digitarmos aqui para o primeiro número, o número 6, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Número 6. E para o segundo, 7, em vez de fazer 6 mais 7, 13, ele vai fazer 67. Olha lá. A soma de 6 e 7 é 67. E o desafio foi para que vocês resolvessem isso. Bom, na verdade é bem simples. Eu acho que, se eu não me engano, eu deixei até um site para vocês darem uma olhada. Mas a solução mais básica para isso é você declarar que o valor que você está recebendo aqui, esse valor que vai ser atribuído a número 1 e a número 2, é um inteiro, é um número inteiro. Então você coloca um int de inteiro e põe um parênteses em torno disso. E aqui embaixo também, mesma coisa, um int e põe um parênteses em torno disso. E agora a soma automaticamente vai ser um inteiro, porque é um inteiro mais um inteiro de novo. Aí sim essa soma vai dar certo. E já adiantando, isso não vale somente para inteiros, vale para qualquer tipo de número. Vamos fazer o teste aqui. Vamos supor agora de novo 6 e 7. 6 e o segundo número 7. Pronto, a soma é 13. Vou até dar um zoom, será que consigo? Não consigo. Mas tá aqui, a soma é 13. E o problema disso, nós vamos aprender a tratar no futuro, é quando não se utiliza números inteiros. E se eu escrever 6,3 e 7,2? Ou qualquer número, 0,1 e 0,12. Ele vai dar erro, porque eu estou declarando aqui o número 1 e o 2 são inteiros e eu não estou digitando o número inteiro. Então, vamos lá, 6, na programação sempre é ponto, 6,2, olha lá, já deu errado. Invalid, literal, for int, base 10, tal, aqui ó, base 10, tá escrevendo um negócio errado, não é para int e tal. Então, nesse caso, poderíamos usar float, que é de flutuante. Flutuante seria algo que tem depois do ponto, da vírgula, né? Um número flutuante, 0,2, tá flutuando ali pro outro lado depois do ponto. Nesse caso, ele aceitaria o 6,2 ou qualquer número com casas decimais. Vamos fazer o teste agora. 6,2 e 0,125. Pronto, somou. Tá, resolveu o problema? Quase. Vamos fazer agora números inteiros com o float. Vocês acham que vai dar problema? Não vai dar problema, no caso. 3 mais 2 vai dar 5. Só que 5,0. Se eu falar que declarar soma como um inteiro, por exemplo, na tua linguagem de programação, eu falasse que soma é inteiro e tentasse atribuir float, ia dar errado. E se eu quisesse aparecer só a parte inteira, sem a parte decimal, também não funcionou. Teria que tratar aqui com o tratamento. Nem me lembro agora muito bem como que faz, mas se eu não me engano é assim. Depois, não é assim não. Depois eu dou uma olhada lá certinho, mas teria que fazer tratamento de erro e tal. Por isso nós vamos aprender a tratar isso daqui melhor no futuro. Mas para agora, é assim que se resolveria aquele problema, colocando um int aqui e um int aqui, ou um float, caso desejado. Também é comum colocar str, de string, para ficar mais completo. Se você não colocar, ele já assume que é uma string. Mas é uma boa prática colocar uma string ali para simbolizar, você está lendo que é uma string, fica mais fácil para quem está atrás da tela, né? Bom, agora acho que foi, resolvemos o problema da aula passada. Vamos agora para aula 3. Vamos lá. Aqui embaixo. Vamos deixar o problema aqui. Vamos pôr aula 03. E aqui eu vou pôr 02, problema.
Aula 03, estrutura de condições. Vou deixar aqui também. Estruturas de condições. O que são estruturas de condições? São literalmente estruturas que vão vão fazer algumas condições para que algo seja verdadeiro ou falso. Vamos dar um exemplo. Se eu falo para o programa que toda maçã é vermelha, como que eu faço para verificar se algo pode ser uma maçã? Eu posso verificar se esse algo é vermelho. Então eu faria objeto igual a vermelho. Se sim, ele manda um true, manda um verdadeiro. Se não, ele manda um falso. E como nós fazemos isso em Python? Nós usamos a palavra reservada if. If é uma palavra em inglês que é o se, né? Ou tipo, se aquilo, então isso. Se, uma condição. Assim, if. Você coloca um if, dá um espaço e coloca a condição na frente. A primeira parte do if, ela é reservada para o objeto, por exemplo. Vamos entender como objeto. Aí aqui vai um sinal, um símbolo, né? Vamos pôr um símbolo, é mais certo. Um símbolo, e aqui vai uma comparação. Ou em geral é só uma comparação. Vamos dar um exemplo aqui. Se número 1, nós declaramos aqui em cima. Vamos mudar, vamos pôr um num. Declarar um num aqui antes, ó. Um input. Escrevi errado. Num é igual a um input de digite algo. Agora, se nós falar se num for igual a... É 2 igual, no caso. Como nós vimos aqui. 1 igual, eu tinha dito que era atribuição. Então, se você escreve variável 1 igual a algo, você está atribuindo esse algo como um valor da variável. Quando nós colocamos variável igual a algo, nós estamos comparando, vendo se esse valor é igual ao valor que já está atribuído previamente ao da variável. Por isso que aqui eu coloquei um igual. Eu estou atribuindo o resultado do input ao num. Inclusive, eu vou deixar inteiro aqui para facilitar a nossa vida, porque senão vai ter vários probleminhas que pode dar. Então, eu estou atribuindo um valor inteiro que vai vir da entrada do usuário e tal, a num, a variável num. Atribuição. Agora aqui, eu estou pondo um se num for igual a tal coisa. Eu estou comparando num com algo. Se num for igual a 10, for igual a... Vamos pôr aqui, maior que 10. Põe 2 pontos e dá um enter. Tá vendo que ele já deixou um espaço aqui? Quer dizer que está dentro do escopo, está dentro do espaço em que o if vai funcionar. Se o número for igual a 10, então ele vai imprimir que nós colocamos aqui num é um número maior que 10. Bom, eu vou comentar essas coisas aqui para não atrapalhar na aula aqui 3. Vamos lá. Vamos executar, vamos ver o que vai acontecer. Executando o programa, ele vai perguntar aí, digite algo. No caso, um número. Nesse caso nosso aqui. Digite algo. Vamos digitar o número 7. Vamos pensar agora na lógica do programa. Se eu digitei o número 7, ele vai atribuir 7 para cá e vai verificar. Num é maior que 10? Ou seja, 7 é maior que 10? Não. Se ele não é maior que 10, ele não vai vir para cá. Ele vai pular essa linha e vai cair aqui para baixo. Como não tem nada, ele não vai resolver nada. Não vai fazer nada. Vamos ver se não vai fazer nada mesmo. Viu? Não fez nada. Vamos executar agora com um número que é maior que 10. Qualquer número que seja maior que 10 vai funcionar. Vamos colocar o 11 já. Um número acima de 10. Agora ele vai atribuir 11 para num. Vai vir aqui comparar. 11 é maior que 10? É maior que 10. Então ele vem aqui e cai nesse print. Vai imprimir. 11 é um número maior que 10. Vamos verificar. Aí, 11 é um número maior que 10. Pronto. Funcionou. Agora eu vou te perguntar. E se eu colocar 10? Vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Vamos ver. Se eu colocar o número 10,
vai verificar 10 é maior que 10? 10 não é maior que 10. 10 é igual a 10. Logo, isso daqui também vai dar falso e não vai imprimir nada. Certo? Mas e se eu quiser que 10 esteja incluso? Eu posso pôr maior igual. Agora sim. Toda vez que eu executar, o 10 vai estar valendo. É maior ou igual a 10. Você só emenda um no outro. Isso funciona só para esse caso. Maior igual, menor igual, ou igual, que é uma comparação. Não tem como você fazer um mais ou menos, né? Nem tem lógica. Mas vamos lá, vamos digitar 10. 10 é um número maior, agora teria que mudar, né? Maior ou igual a 10. Aí sim. Agora esse negócio está valendo. Basicamente é isso, o mais básico que se pode ter de estrutura de condições. Mas isso também ainda é pouco funcional, só isso. Não tem como fazer tanta coisa. 10 é um número maior ou igual que 10. Tá bom. Mas vamos voltar para o outro. Maior que 10. E se não for maior que 10 eu quiser ter um resultado? Agora eu venho aqui, volto na mesma linha, no mesmo sentido. Se eu colocar aqui dentro não vai dar certo. Eu volto no mesmo sentido e coloco um else. 2 pontos. E digito aqui o que eu quero que aconteça caso não for maior que 10. O que quer dizer? O if, em português traduzido, é se. O else é se não. Então, se um número for maior que 10, isso. Se não, aquilo. Caso o número for maior que 10, ele vai executar isso. Vai executar o print. E não vai executar o else. Porque o else é a negação do if. Se ele for maior que 10, então é maior que 10, não é o se não é maior que 10. Caso ele não for maior que 10, ele é maior que 10? Não. Então, cai pra cá. Aí o que nós vamos escrever aqui? Nós podemos escrever que num não é maior que 10. E aí, agora ele está abrangendo uma gama bem maior de resultados. Porém, ainda não é tudo. Nós vamos chegar lá. Vamos fazer esse teste. Já digitamos 11 e nós vamos ver que não vai cair no else. 11 é um número maior que 10 e não executou essa linha. Certo? Agora vamos colocar 3. 3 é um número menor que 10. Vamos ver. Temos 3. 3 não é maior que 10. Podemos ver que ele pulou essa linha e digitou essa. Fácil. Porém, tem mais um problema ainda. E se o número for 10? Ele não vai nem nessa e vai digitar não é um número maior que 10. Beleza, tá certo. Mas podemos dar um tratamento mais especial. Ó, 10. 10 não é maior que 10. Que bom, né? A matemática funciona. Mas e se eu quiser algo que identifique que é 10? Nós podemos vir aqui e colocar algo chamado elif, que é uma mistura de else if. Aqui, na verdade, não é se não, é um então. Se isso, então isso. Mas esse else if é o se não. Então, se isso, então se isso. E aí você pode ir colocando um embaixo do outro, né? Pode pôr outro aqui. Então se isso. Então se isso. Então tal. E você vai podendo alinhar, né, um em cima do outro. Mas vamos começar do básico. Elif. Então, se o número for maior que 10, isso. Se não, se o número for igual a 10, print. Aí nós colocamos num é igual a 10. Se não for maior e não for igual, então é menor. Aí nós podemos escrever que num é menor que 10 agora. Não somente não é maior, mas ele é menor. E vamos fazer o teste agora, o teste final nessa estrutura básica aqui de condição. Começamos com o maior novamente, para você ver que ele não vai executar esse elif aqui. O maior, 13. 13 é um número maior que 10, certo?
Vamos para um igual, para você ver que ele não vai executar esse else quando cai no elif. Um igual a 10. Só pode ser o 10, não tem outro. 10. 10 é igual a 10. Que bom. Vamos aqui agora para o else. Vamos colocar nem maior nem igual. Vamos colocar um menor. Então, vamos digitar aqui o 0. 0 é menor que 10. Que bom. Bom, em geral, é isso que você precisa saber. Essa é a base das estruturas de condições. Mas é legal ver também, usando agora para outro caso, podemos digitar aqui elif, de novo, num for menor que 0. Pronto. Aí nós podemos fazer um print falando que num é um número negativo. Da mesma forma, nós podemos vir aqui e fazer um num igual a 0. Aqui, ó, olha lá, falei pra tomar cuidado, né? Ó, aqui tem que ser. E esse aqui. Se não for igual a 0, num é um número nulo. E podemos fazer mais um ainda. Mas não precisa, pode ser o próprio S. Vamos ver. Se não for maior que 10, não é maior que 10. For igual, ele é igual. Se for menor que 0, ele é negativo. Se for igual a 0, ele é nulo. O que falta? Maior que 10, igual a 10. Menor que 0, igual a 0. Falta entre 0 e 10. Então, num está entre 0 e 10. Pronto. Temos todas as opções possíveis agora. E vimos aqui que podemos colocar vários elif junto. Caso a condição funcione em um desses elif, ela não continua para os de baixo. Então, ele é maior que 10? Sim. Pronto. Nem executa isso aqui. Ou ele é igual a 10? Pronto. Nem executa isso aqui. É menor que 0? Nem executa. É igual a 0? Não executa. É assim que funciona. E você pode estar se perguntando, e se eu colocasse só um if e embaixo, em vez de pôr o elif, eu colocasse outro if? Vamos testar. Mas antes de testar, vamos fazer o teste aqui, colocando já como sendo entre 0 e 10. O 5. O 5 vai estar entre 0 e 10. 5 está entre 0 e 10, certo? E vamos colocar um número negativo. Número negativo menos 121. Menos 121 é um número negativo. Bom, o programa está funcionando, que bom. Mas e se eu quisesse, por exemplo, colocar assim, ó. O que aconteceria? Na verdade, a diferença é que esse elif, esse el antes do if, ele meio que linka todos. Essa é a estrutura aqui de condição que nós estamos trabalhando. É esse if, e junto desse if tem esse elif, junto desse elif tem esse elif, junto desse elif tem esse elif, junto desse elif tem esse else. Essa é uma estrutura de condição que nós estamos trabalhando, essa é a estrutura completa. Se nós fizermos isso, essa é uma estrutura de condição, essa é outra e essa é outra. Se não for maior que 10, ele não vem pro else, ele verifica se é igual a 10. Da mesma forma, se for maior que 10, ele não pula, ele tenta ver se é igual a 10, ele tenta ver se é menor que 10, ele tenta ver se é igual a 10, porque você não está fazendo um link entre eles, você não está falando se não esse, esse, falando se esse, ou se esse, se esse, se esse, se não esse. Aqui é, caso for maior que 10, se não for maior que 10, caso for igual a 10, se não for igual a 10, isso. Mas se for maior que 10, não tem o se não, já é, entendeu? Nesse caso não, se for maior que 10, se for igual a 10, ele vai sempre executar. E nesse caso nós vamos ter um erro. Por quê? Vamos pensar aqui. Nesse caso aqui nós já vimos todos que funciona. Então eu vou até comentar aqui para não atrapalhar. Mas vamos supor que seja um número maior que 10, certo? Como vai acontecer? Vamos colocar o número 20. 20 é maior que 10? Sim.
Ele vai vir aqui, ó. Print 20 é um número maior que 10, certo? E não é igual a 10? Não, 20 não é igual a 10. É menor que 0? Também não. É igual a 0? Não. Só que esse else está linkado com esse if. O que vai acontecer? 20 é igual a 0? Não. Então, 20 está entre 0 e 10. Vai acontecer isso. Só que isso é mentira, tá falso. Por isso que, às vezes, colocar vários if pode ser um problema. Porque, além dele fazer seu programa ficar mais lento, tendo que executar mais linhas, vai executar essa. Depois, caso não tiver nenhuma certa essa, ele vai estar suscetível a erros. Nesse caso aqui, não. Executou essa. Se essa estiver correta, já pula todas essas. Vai deixar o programa mais rápido. E não só mais rápido, como também mais correto. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos digitar um número maior que 10. Ó. Número de Thiago, 20. 20 é um número maior que 10, tá certo. 20 está entre 0 e 10, tá errado. Por isso que é importante saber desse if também. Não basta somente ter o if e o else ali no seu vocabulário de programação. Mas se ficou um pouco confuso, é só praticar bem, porque realmente não é um conteúdo muito difícil, é só praticar. Pode parecer um pouco difícil enxergar o que está acontecendo aqui no programa, porque tem muito símbolo, muita coisa nova, bastante variável, mas com o tempo, com a prática, você vai melhorando, certo? Bom, aqui acho que essa é a aula de hoje, né? Resolvemos o problema da aula passada e introduzimos a estrutura de condição. Bom, fiquem com os desafios agora. Vamos apresentar os desafios que vamos resolver na próxima aula, galera. Até lá! Bom, pessoal, vamos aqui para os desafios. Eu deixei separado 8 desafios. Acredito que esses 8 desafios já são suficientes. Vamos lê-lo aqui. 1. Crie um programa que verifique se um número é par ou ímpar. Autoexplicativo. 2. Crie um programa que some ou subtraia dois números fornecidos pelo usuário de acordo com a sua escolha. Então você vai chegar para o usuário, pedir dois números e depois perguntar se ele quer que soma ou subtrai. Isso você vai utilizar tudo aquilo que você aprendeu nas aulas passadas e nessa aula. 3. Crie um programa que resolva equação do segundo grau. Se você não sabe o que é uma equação do segundo grau, dá uma pesquisada aí no Google rapidinho e você vai encontrar. Ou espere até eu lançar uma aula aqui no canal também, que eu vou começar a gravar aula de matemática. E já também sai a aula de equação do segundo grau. Bom, 4. Crie um programa que receba 3 números e diz se esses números podem formar um triângulo. Para quem não sabe, existe uma lei de formação, existe uma regra para que triângulos existam. Basicamente aqui, você tem que comparar os lados do triângulo e existe uma relação entre esses lados. Se você pesquisar, você acha rapidamente essa relação. Eu não vou falar aqui para você ter essa experiência de buscar problemas, caso você não saiba, né? De buscar soluções, porque a programação nem sempre está na sua cabeça. Muitas das vezes, dependendo da complexidade do seu programa, você vai precisar pesquisar alguma coisa. E eu não vou falar, então, como faz tudo, para que vocês já, desde o começo, tenham esse hábito de, caso precisar, ter esse feeling de procurar a solução. 5. Crie um programa que servirá como cardápio de sorvete de uma sorveteria. Em geral, ele vai exibir um cardápio e vai perguntar qual desses sorvetes você escolhe. Dependendo do sorvete escolhido, você manda o preço para a pessoa, exibe o preço. O nome do sorvete, quantidade de sorvete, preço do sorvete, definido por você. Crie um programa que servirá... Crie um programa que permite o usuário escolher 2 dentre 3 cores primárias, 2 dentre 3 cores primárias, e retorne qual cor resultaria caso as escolhidas fossem misturadas. Existem 3 cores primárias, você não sabe quais são as cores primárias, dê uma pesquisadinha aí e peça para que o usuário escolha 2 delas. E depois você retorna qual é o resultado da mistura dessas 2 cores. Fácil. 7. Crie um programa que receba as notas de um aluno e retorne se ele foi aprovado, caso a média for maior ou igual a 7, se ele está de recuperação, se a média está entre 6 e menor que 7, ou reprovado, caso a média for menor que 6.
E o 8, por último. Deixe o número de 0 a 20 fixo no código. Eu deixei um exemplo 19. Você vai no código mesmo e vai deixar um número fixo. E faça um programa de adivinhação de número de uma tentativa. Então você vai dar uma tentativa para que essa pessoa chute um número ali no teclado e vai retornar se ela acertou ou não. Só isso. Por que eu deixei especificado de uma tentativa? Porque mais para frente nós vamos ver laços de repetições. E isso vai permitir a pessoa ter tantas repetições que você quiser, até infinitas. Então, deixei claro aqui que é de uma tentativa para você não ficar quebrando a cabeça de que o programa acaba mesmo quando ela erra ou acerta. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui, caso você quiser tirar um print, todos os desafios aqui. E boa sorte aí com os desafios. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido tudo. Mas caso tiver alguma dúvida, quiser comentar algo, pode vir aqui nos comentários e deixar sua dúvida, deixar o seu comentário, tiver algum feedback para dar para nós, alguma sugestão, vai ser muito bem-vinda. Eu vou ler tudo, vou responder tudo. E eu agradeço por nos acompanhar. Se você puder nos ajudar compartilhando esse vídeo, curtindo e ajudando a divulgar para que esse canal possa crescer e alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!